E aí, bom dia, bom dia, bom dia. Você está bem? Tem algo que eu cheguei à conclusão que o amor de ser tão, tão, tão lindo, o amor é muito, muito bom. O amor cura. O, o amor, ele é assim, uma imagem assim, imagem, não é nenhuma imagem, como é que eu posso dizer? É algo que você sente, que você não, muitas vezes você não consegue explicar. É algo que toca o seu coração de tal forma que você pensa assim: uau, o que é o amor? E eu comecei a entender que o amor que é o coração é aquele que põe um sorriso no seu rosto. É dito que quando o coração está em paz, você vê isso no seu rosto. Isso é bom. Refletir o amor. Quão maravilhoso é refletir o amor. E esse amor que cura até aqueles que não têm mais expectativa. Esse amor que toca aqueles que não querem tomar posse de algo que vai além da sua compreensão. Esse amor que cura e que toma posse de algo que vai além da sua compreensão é imaginar a situação difícil que você passou na sua vida. O amor resolve. O amor é o único caminho. A gente vê, quando eu falei de imagem do amor perfeito, tipo assim, um modelo assim, de amor perfeito. Imagina o amor de Deus, o amor que Deus tem por você. Eu me sinto amado por Deus. Muito, 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 muito amado. E eu sei que Ele me ama muito mais do que eu posso imaginar. E vai muito além da compreensão do ser humano. E isso é bom, que a gente olha para a vida de Jesus. Jesus, de primeiro ponto, ele se sente amado pelo Pai. Ele se ama porque ele sabe quem ele é e ele transborda desse amor. E assim todos os dias, o único e verdadeiro Deus, ele transborda do amor dele e a gente pode refletir através de palavras. Você fala com as pessoas ao coração delas que ela fica assim: uau, eu tava precisando ouvir isso. E o Senhor usa as pessoas de instrumento para tocar o coração daqueles que estão aflitos, para falar aqueles que estão sem esperança, para colocar sorriso no rosto daqueles que precisam sorrir e até para acordar aqueles que estão dormindo. E hoje a gente vai ler sobre Jesus cura um leproso. Jesus desceu do monte e muitas multidões seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá direto ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar o sacrifício que Moisés ordenou. Essa questão do sacrifício é algo que era feito antigamente, que era, eu vejo como algo que era uma confirmação. Escuro empregado de um oficial romano. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu estou Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá, vá lá, e ele vai lá, e ele vai. Digo para o outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste
e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora na escuridão. Ali vão ranger, vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: vá para a sua casa, como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano foi curado. A gente vê que Jesus ele é tão bom assim, que a pureza assim, a admiração, tipo assim, Jesus ele fica feliz em coisas tipo assim, você ter fé, assim, você acreditar, você pensa, eu tenho que acreditar, eu tenho que acreditar. E a gente observa que muitas vezes a fé que a gente tem em algumas situações é pequena. Porque imagina você nem precisar ver para crer. Já passei umas experiências com Deus, com Jesus, assim, sentindo mesmo presença, assim, que eu vi assim, ele é um pai que está nos céus que me ama. E isso é bom demais. É bom demais se sentir amado. O Senhor, ele é maravilhoso. E aqui você vai ver alguém que não é religioso se sentir tão amado pelo Senhor. Jesus cura muita gente. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo estava dominado por demônios e ele, apenas com uma palavra, expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas. Jesus fez isso e carregou as nossas enfermidades. Isso é interessante porque quando a gente fala em Jesus, a gente vê instantaneamente vê cura. E o que é cura? Tudo aquilo que renova, ressignifica ao que é real, realmente o que realmente tem sentido. Ou seja, você tomar posse de doença, às vezes as pessoas pensam que isso é algo assim, isso é a coisa que não entende essa questão, mas quando você fica dizendo assim, eu sou, que não sei o que, essa palavra do sou, você tomar posse de alguma coisa assim, é um negócio bem sério. Eu falo aberto, não para. Voltou, essa questão do sou e do estar é uma coisa bem séria. Eu falo abertamente que é bem difícil eu ficar assim doente, ficar mal, por quê? Porque eu vejo que eu não devo ficar gripado. Não vou ficar gripado, não. Já tive mal, eu disse, não, mas não tô doente. Eu estou passando por um momento que eu tô assim meio mal. Entender o que está acontecendo e já vou estar bom, pronto. Quando você acredita, você pode estar acordou que a cabeça tá assim, ó. Você pega e diz assim, não, eu não tô assim. É um negócio sério isso. Algumas pessoas que queriam seguir Jesus. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. Um mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde for. Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. E outro que era seguidor de Jesus disse: Senhor, primeiro deixe que os mortos sepultem seus mortos. Uau! Jesus acalma uma tempestade. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. E se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é esse que manda até no vento e nas águas? É o Senhor Jesus, o maior entre os herdeiros e meu único e suficiente Salvador. Jesus cura 2 homens dominados por demônios. Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus,
O que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo, e os demônios pediram a Jesus com insistência: se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e esses se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os dois homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus, e quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. É complicado essas situações, porém elas revelam quem realmente são as pessoas. Às vezes você fica pensando assim, o que será que vai acontecer com esses homens? Tudo que acontece na nossa vida são fruto das nossas decisões. Tem coisas que você não precisa fazer força nenhuma com o seu braço. Coisas que são para acontecer, você só precisa estar em movimento e elas vão acontecer naturalmente. Por que eu sei que chegará o dia que aqui vai ter 1.000, 10.000, 100.000, quantas pessoas forem dar vontade de Deus nessa live? Passou 2 pessoas nessa live. Um dia vai ter 1 milhão, até mais. Porque eu não coloco um teto, eu tô falando assim uma meta de exponencialidade, de ver algo que aqui tem 2. Imagina você estar com 2 sementes e ter aqui 10.000 sementes na sua mão. Qual que vai dar mais fruto? Se as 10.000 sementes forem sementes de qualidade, você plantar elas todas ali, vai dar frutos exponenciais. A exponencialidade, acreditar que assim, ó, é uma decisão, você plantar. Até pessoas com sementes nas mãos não são obrigadas a plantar. Elas só terão árvores que dão frutos se elas estiverem dispostas a viver isso. Quando a gente pensa assim, tem gente que tá fazendo coisas boas. Essas pessoas que fazem coisas boas, elas são como... Imagina que tem um café amargo. Eu gosto de café amargo, mas eu tenho uma comparação bem interessante. Imagina pessoas que têm um café amargo e gostam de um café mais ou menos doce. As pessoas colocam colheres de açúcar lá. Essas colheres de açúcar dão um sabor que renova. Assim é quando você vê uma pessoa que está fazendo algo bom, é como se fosse as colheres de açúcar no seu café. Você vai ficar assim, eu tenho que fazer isso. E esse tenho que fazer isso, ele não é um tenho que fazer isso obrigatório, é algo que assim, você sente assim, eu quero isso, eu quero ver isso. Falar abertamente sobre... Eu já tive uma loja, já tive uma empresa, eu considero uma empresa, porque tive até um dia que teve um certo faturamento bem expressivo, assim. Aí eu fiquei pensando assim, eu já cheguei a ter dinheiro, que se eu estivesse num dia assim, se eu continuasse eu continuando um mês todo daquele jeito, poucas pessoas da minha idade próxima a mim fariam isso. Aí eu disse, mas não tem sentido nenhum se a questão for só eu. Nunca é sobre mim. É sobre se sentir amado. Amar-se porque você está sendo amado. Eu me sinto amado. Esse me sinto amado, você está agradecendo pelo amor que você recebe. Você se sente amado, você se ama e transborda desse amor. Você é amado, se sente amado e transborda desse amor. Esse ciclo de 3: receber, captar e transbordar, ele é um ciclo que se renova todos os dias, a cada momento. É como uma boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ela é boa, perfeita e agradável e se renova todos os dias. Todos os dias. É um ciclo assim, uau! É o ciclo da felicidade, você quer saber? Porque no Senhor eu renovo a minha identidade, o meu propósito, as minhas forças, as minhas energias. E em nome do Senhor Jesus eu entrego tudo, tudo, tudo nas mãos do Senhor. Minha vida e meu coração estão nas mãos do Senhor. Eu vejo que ao fechar meus olhos e dizer que o Espírito Santo governa sobre o meu espírito e o meu espírito governa sobre a minha alma e minha alma governa sobre todas as energias debaixo da terra e faz com que meu corpo desfrute do melhor que a terra produz, e o meu corpo é um escravo do meu propósito, ou seja, o que tiver que ser feito, vai passar uma noite sem dormir, que seja,
Isso é bom, desde que você esteja vivendo aquilo que o Senhor te chamou. Nesses dias são tempo de abrir a boca, falar daquilo que queima no seu coração. Ou seja, tem alguém que não gosta porque tu começou a falar de Deus. Aquela palavra assim, ó. Foda-se. Aí disse, tu tá falando foda-se, tá falando de Deus. Meu amigo, eu entendi uma coisa. Uma coisa que Deus me deu que ninguém tira. É liberdade. Quando a pessoa diz assim, foda-se se alguém não gostar. Eu sei quem eu sou imagem e semelhança do Deus vivo. Jesus entendeu quem ele era. E ele disse que a gente ia fazer obras maiores que as dele. Ou seja, Jesus está convidando vocês assim, ó, entenda quem você é e faça aquilo que agrada meu Pai que está nos céus. Nós somos irmãos, mas você tem que fazer essa parte, né, meu amigo? Tipo assim, ter uma amizade assim com Jesus é top demais. Jesus é aquele amigo assim que fica assim, a gente vê as imagens do Pai vendo o Filho, né? A gente olha para, tipo assim, a gente conhece, assim, a gente vê Jesus e diz assim, uau. Aí a gente, quando a gente tem a presença do Espírito Santo em nós, a gente fica assim, como é bom e agradável fazer a vontade do Senhor. E com essa mensagem eu te digo bom dia, viu?